Você sabia que existe um país na Europa onde o vinho corre literalmente por quilômetros debaixo da terra e onde uma república inteira simplesmente não existe oficialmente para o resto do mundo? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir 15 fatos absolutamente surpreendentes sobre a Moldávia, um país que provavelmente você nunca imaginou que guardasse tantos segredos bizarros e fascinantes. Estamos falando de um lugar onde a realidade supera qualquer ficção, onde tradições ancestrais se misturam com situações tão estranhas que vão fazer você questionar tudo o que conhece sobre geografia e cultura europeia. Fique até o final, porque o último fato vai deixar você completamente sem palavras. A Moldávia é um daqueles países que praticamente ninguém consegue localizar no mapa. Encravada entre a Romênia e a Ucrânia, essa pequena nação do leste europeu carrega consigo histórias que desafiam a lógica e revelam um lado da Europa que raramente aparece nos noticiários ou nos roteiros turísticos convencionais. Enquanto a maioria das pessoas viajam para Paris, Londres ou Roma, pouquíssimos aventureiros descobrem as maravilhas ocultas deste território misterioso. E quando descobrem, ficam absolutamente chocados com o que encontram. Vamos começar pelo fato mais impressionante de todos. A Moldávia possui a maior coleção de vinhos do mundo inteiro. Não estamos falando de algumas garrafas guardadas em adegas chiques, estamos falando de uma cidade subterrânea inteira dedicada ao vinho. As caves de Milestimice formam um labirinto subterrâneo de quase 200 quilômetros de extensão. 200 quilômetros! Deixe isso penetrar na sua mente por um momento. É como se alguém tivesse escavado túneis suficientes para ir de uma cidade a outra, mas ao invés de usar para transporte, decidiu transformar tudo em uma adega gigantesca. Dentro desses túneis repousam aproximadamente 1,5 milhão de garrafas de vinho, cuidadosamente organizadas e catalogadas. O lugar é tão extenso que você precisa de um carro para percorrer as galerias. Sim, você leu corretamente. As pessoas dirigem carros dentro dessa adega subterrânea porque caminhar seria simplesmente impossível. Imagine descer para o subsolo e encontrar ruas pavimentadas, placas indicativas e cruzamentos, tudo cercado por milhões de garrafas das mais variadas safras e procedências. Mas a história fica ainda mais intrigante. Essas caves não são apenas um depósito gigante. Elas funcionam como um verdadeiro santuário do vinho, onde cada garrafa tem seu lugar específico, sua temperatura ideal e sua história própria. Algumas garrafas ali embaixo são tão raras e valiosas que valem mais do que casas inteiras. Colecionadores do mundo todo sonham em ter acesso a alguns dos tesouros guardados nessas profundezas. Vladimir Putin, o presidente russo, tem sua própria coleção pessoal armazenada lá. O mesmo acontece com outros líderes mundiais e celebridades que escolheram as caves moldavas como o local mais seguro e adequado para preservar seus vinhos mais preciosos. A temperatura constante, a umidade perfeita e o isolamento absoluto criam condições ideais que nenhuma adega comum consegue replicar. E se você pensa que conhece países pequenos, prepare-se para ter sua noção de escala completamente reformulada. A Moldávia é o segundo país mais pobre da Europa, mas essa não é nem de longe a parte mais chocante. O que realmente impressiona é como um território tão diminuto consegue concentrar tantas peculiaridades em tão pouco espaço. Com aproximadamente 33 mil quilômetros quadrados, o país inteiro caberia dentro de alguns estados brasileiros com folga sobrando. Para ter uma ideia, o estado de Alagoas é maior que a Moldávia inteira. Mesmo assim, dentro desse espaço limitado, existe uma diversidade cultural, histórica e geográfica que deixaria muitos países gigantes no chinelo. Mas aqui vem algo que vai fazer você repensar tudo sobre fronteiras e soberania nacional. Dentro da Moldávia, existe um país que não existe. Parece confuso? A Transnistria é uma república autoproclamada que declarou independência em 1990, mas que não é reconhecida por absolutamente nenhum país do mundo, nem mesmo pela Rússia, que a apoia militarmente. Se você curtiu essa história incrível, deixe seu like agora e se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos com fatos surpreendentes como esses.
Sua curtida faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que vão explodir sua mente. Conta pra gente aqui nos comentários se você já conhecia alguma dessas curiosidades sobre a Moldávia. Voltando à Transnistria, imagine acordar um dia e descobrir que seu país simplesmente não existe para o resto do mundo. Você tem governo, moeda própria, fronteiras, polícia, hospitais, escolas, tudo funcionando como em qualquer nação soberana. Mas quando você olha um mapa oficial das Nações Unidas, aquele território simplesmente aparece como parte da Moldávia. É uma situação kafkiana que desafia todas as noções convencionais de como o mundo funciona. As pessoas que vivem lá têm passaportes transnístrios que não servem para viajar para lugar nenhum. Elas precisam de documentos moldavos ou russos para sair daquela região. A moeda local, o rublo transnístrio, não tem valor em nenhum outro lugar do planeta. Existem até moedas de plástico circulando por lá, algo extremamente raro no mundo moderno. A Transnistria é como uma cápsula do tempo soviética preservada no século XXI. Enquanto o resto da Europa Oriental passou por profundas transformações após a queda do Muro de Berlim, essa pequena faixa de terra decidiu manter viva a estética e a ideologia da antiga União Soviética. As ruas ainda exibem estátuas de Lenin, símbolos comunistas adornam prédios públicos e a arquitetura brutalista domina a paisagem urbana. É como visitar um museu a céu aberto da era soviética, exceto que as pessoas realmente vivem ali e seguem suas rotinas diárias, cercadas por essa atmosfera de passado congelado no tempo. Mas vamos para outro fato que desafia a lógica. A Moldávia não tem saída para o mar. Isso por si só já limita bastante as possibilidades econômicas de qualquer país. Mas o que torna a situação ainda mais peculiar é que o país possui uma frota mercante. Sim, você não leu errado. Um país sem costa marítima tem navios registrados sob sua bandeira navegando pelos oceanos do mundo. Como isso é possível? Através de um sistema de bandeira de conveniência, empresas de navegação registram seus navios na Moldávia para aproveitar regulamentações menos rigorosas e custos operacionais mais baixos. Então, existem navios cargueiros enormes cruzando o Atlântico, o Pacífico e o Índico, ostentando a bandeira moldava, mesmo que nunca tenham chegado nem perto do território físico do país. E por falar em contradições geográficas, a Moldávia tem uma relação muito especial com outro país. A Romênia e a Moldávia compartilham uma história complexa e entrelaçada. Na verdade, a maioria dos moldavos fala romeno, embora oficialmente chamem o idioma de moldavo para fins políticos. É basicamente a mesma língua, com pequenas variações dialetais, similar à diferença entre português brasileiro e português europeu. Mas aqui está o detalhe fascinante. Após a independência da União Soviética, milhares de moldavos descobriram que tinham direito à cidadania romena devido às suas raízes ancestrais. Isso criou uma situação onde uma porcentagem significativa da população possui dois passaportes, um moldavo e outro romeno, sendo que o romeno é um passaporte da União Europeia. Imagine a ironia. Você vive em um dos países mais pobres da Europa, mas carrega no bolso um documento que te dá acesso livre a todas as benesses do bloco europeu mais desenvolvido. A economia moldava apresenta peculiaridades que economistas consideram verdadeiros enigmas. Apesar de ser classificada como um dos países mais pobres do continente, a Moldávia tem um setor agrícola surpreendentemente robusto e produtivo. As terras moldavas são incrivelmente férteis, com um solo negro chamado Chernozem, que está entre os mais ricos do planeta para a agricultura. Esse solo especial cobre aproximadamente 75% do território moldavo e é tão valioso que existe até um mercado negro para sua venda ilegal. Pode parecer absurdo, mas há relatos documentados de caminhões carregados com toneladas de terra sendo contrabandeados para fora do país. É como roubar o próprio chão sob os pés de uma nação. Esse solo excepcional permite que a Moldávia produza frutas, vegetais e grãos de qualidade excepcional, além de sustentar a já mencionada indústria vinícola de classe mundial. As nogueiras moldavas são tão produtivas que o país figura entre os maiores exportadores mundiais de nozes, um detalhe que surpreende muita gente. E tem mais, a Moldávia celebra o Dia Nacional do Vinho. Não é apenas um festival qualquer, mas um feriado oficial, onde o país inteiro para celebrar sua bebida mais emblemática.
Todo mês de outubro, no segundo fim de semana, acontece uma festa monumental onde produtores de todas as regiões exibem suas melhores safras. Turistas chegam de diversos cantos do mundo e as cidades se transformam em gigantescos salões de degustação a céu aberto. É uma celebração que mistura tradição, orgulho nacional e, claro, muito vinho. Durante esses dias, praticamente impossível encontrar alguém sóbrio nas ruas principais de Chisinau, a capital. Mas não se engane pensando que é apenas uma desculpa para beber. A seriedade com que os moldavos tratam a viticultura é comparável ao dos franceses ou italianos, com técnicas ancestrais sendo passadas de geração em geração e um respeito quase religioso pelos processos de fermentação e envelhecimento. Mas nem tudo são flores e vinho nessa história. A Moldávia enfrenta um problema dramático que está literalmente esvaziando o país. A emigração em massa transformou a nação em uma das populações com maior taxa de êxodo do mundo. Estima-se que aproximadamente 1/4 da população economicamente ativa viva e trabalhe fora do país, principalmente na Rússia, Itália, Portugal e outros países europeus. Isso cria uma situação social devastadora, onde aldeias inteiras são habitadas apenas por idosos e crianças, enquanto os adultos em idade produtiva estão a milhares de quilômetros de distância enviando remessas de dinheiro para casa. Essas remessas, aliás, representam uma porção significativa do PIB moldavo. Algo entre 20% e 25% da economia nacional depende literalmente do dinheiro enviado por moldavos que trabalham no exterior. O impacto dessa diáspora vai muito além da economia. Famílias são fragmentadas, crianças crescem sem a presença dos pais, casamentos desmoronam sob a pressão da distância e do tempo. Existe até um termo local para descrever as crianças deixadas para trás: órfãos sociais. Meninos e meninas que tecnicamente têm pais vivos, mas que na prática crescem sem eles. Essas crianças são criadas por avós, tios ou até vizinhos, enquanto seus pais trabalham em países distantes, tentando garantir um futuro melhor através de sacrifícios inimagináveis. É uma tragédia silenciosa que acontece todos os dias, em cada vila, em cada cidade moldava. E o mais doloroso é que muitos desses pais passam anos sem ver seus filhos crescerem, perdendo aniversários, primeiras palavras, primeiros passos, formaturas, tudo em nome da sobrevivência econômica. E agora prepare-se porque vamos entrar em território ainda mais estranho. A Moldávia tem uma das maiores concentrações de mosteiros ortodoxos por quilômetro quadrado de toda a Europa Oriental. Esses mosteiros não são apenas lugares de culto, mas verdadeiras fortalezas históricas, escultudas em penhascos, escondidas em florestas densas e construídas com uma arquitetura que desafia as leis da física para a época em que foram erguidos. O mosteiro de Orhei Vec é um exemplo perfeito dessa fusão entre espiritualidade e impressionismo arquitetônico. Construído literalmente dentro de um penhasco de calcário, o complexo monástico se integra à rocha de forma tão orgânica que é difícil distinguir onde termina a natureza e onde começa a construção humana. Monges ortodoxos habitam essas celas escavadas na pedra há séculos, mantendo tradições que remontam à era medieval. O silêncio que envolve esses lugares é tão profundo que chega a ser perturbador, quebrado apenas pelo canto litúrgico que ecoa pelas cavernas e corredores de pedra. A religião ortodoxa permeia cada aspecto da vida moldava de formas que pessoas de culturas mais seculares dificilmente conseguem compreender. Não é apenas uma questão de ir à igreja aos domingos. Estamos falando de uma cosmovisão completa, onde o sagrado e o profano se entrelaçam constantemente. Procissões religiosas atravessam campos agrícolas abençoando colheitas. Ícones antigos são considerados portadores de poderes miraculosos. E histórias de santos e mártires fazem parte do repertório cultural compartilhado por gerações. Essa profunda religiosidade contrasta de maneira fascinante com décadas de ateísmo estatal imposto durante a era soviética, criando camadas complexas de crenças, superstição e tradição que coexistem de formas inesperadas. Mas agora vamos falar de algo que vai fazer você questionar a própria realidade. A Moldávia, apesar de seu tamanho minúsculo e recursos limitados, teve um papel surpreendente na corrida espacial soviética.
Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas cientistas e engenheiros moldavos contribuíram significativamente para o programa espacial da União Soviética. Mais impressionante ainda, existe um monumento em Chisinau dedicado à conquista espacial que parece totalmente fora de contexto naquele ambiente. Uma torre futurista de metal que se ergue no meio da cidade como se tivesse sido transportada diretamente de um filme de ficção científica dos anos 60. Esse monumento celebra não apenas as conquistas soviéticas no espaço, mas também o orgulho nacional moldavo em ter participado, mesmo que de forma limitada, daquela corrida tecnológica épica. É um lembrete físico de que até os menores jogadores podem ter papéis importantes nas maiores narrativas históricas. E tem mais uma coisa sobre a Moldávia que desafia qualquer lógica geopolítica moderna. O país está literalmente dividido sobre seu futuro. Metade da população deseja a integração com a União Europeia e aproximação com o Ocidente, enquanto a outra metade prefere manter laços estreitos com a Rússia e o mundo pós-soviético. Essa divisão não é apenas política ou econômica, mas profundamente cultural e identitária. Nas eleições, os resultados frequentemente ficam divididos quase que perfeitamente ao meio, criando um impasse constante que paralisa reformas e desenvolvimento. É como se duas almas habitassem o mesmo corpo nacional, puxando em direções completamente opostas e impedindo qualquer movimento decisivo. Essa tensão se manifesta nas ruas, nas conversas familiares, nos debates públicos e até na escolha de qual canal de televisão assistir, se os de língua romena voltados para o Ocidente ou os de língua russa conectados a Moscou. A capital Chisinau apresenta suas próprias contradições fascinantes. É uma cidade que parece não conseguir decidir se quer ser europeia ou soviética, moderna ou tradicional, cosmopolita ou provinciana. Prédios de arquitetura brutalista dividem espaço com igrejas ortodoxas centenárias e construções modernas de vidro. Mercados tradicionais onde velhinhas vendem produtos cultivados em seus próprios quintais existem a poucos quarteirões de shopping centers com lojas de marcas internacionais. Restaurantes sofisticados servindo fusão gastronômica contemporânea funcionam na mesma rua que cantinas soviéticas, praticamente inalteradas desde os anos 70. Essa colagem urbana cria uma atmosfera única, meio melancólica, meio esperançosa, como uma cidade que está perpetuamente tentando descobrir sua própria identidade. E agora um fato que vai te deixar de queixo caído. A Moldávia tem problemas sérios com tráfico humano. Infelizmente, a pobreza extrema e a falta de oportunidades transformaram o país em um dos principais pontos de origem para redes de tráfico que exploram pessoas vulneráveis. Mulheres jovens são frequentemente enganadas com promessas de empregos legítimos no exterior, apenas para descobrirem que foram vendidas para redes de prostituição forçada ou trabalho escravo. É uma realidade sombria que autoridades locais e organizações internacionais lutam para combater, mas que persiste devido à desesperança econômica que permeia muitas comunidades. Famílias inteiras desaparecem da noite para o dia. Jovens que buscavam uma vida melhor simplesmente evaporam nas rotas clandestinas que cruzam fronteiras rumo a destinos desconhecidos. As histórias de quem consegue escapar dessas redes são ao mesmo tempo heróicas e devastadoras, revelando um submundo de exploração que acontece nas sombras da sociedade moderna. Mas vamos mudar para algo mais leve antes que você fique completamente deprimido. A culinária moldava é uma deliciosa mistura de influências que reflete perfeitamente a posição geográfica e histórica do país. Pratos romenos se misturam com receitas russas, temperos turcos aparecem em preparações que lembram a Ucrânia, e técnicas culinárias ancestrais sobrevivem em receitas familiares guardadas a 7 chaves. O prato nacional, a mamaliga, é basicamente uma polenta densa servida com queijo salgado e creme de leite. Uma combinação simples, mas incrivelmente reconfortante que moldavos no mundo inteiro sentem saudade. As sarmalé, rolinhos de repolho recheados com carne e arroz, cozidos lentamente por horas, são verdadeiras obras de arte culinárias que exigem paciência e técnica. E claro, tudo acompanhado por vinho, sempre vinho, porque na Moldávia uma refeição sem vinho é considerada incompleta, quase ofensiva.
Mercados de alimentos frescos dominam a cultura de consumo moldava de uma forma que supermercados ocidentais nunca conseguiram replicar. Nesses mercados vibrantes e caóticos, agricultores vendem produtos colhidos na mesma manhã, comerciantes gritam ofertas, clientes pechincham preços e a interação social é tão importante quanto a transação comercial em si. Comprar legumes se transforma em uma experiência comunitária onde você ouve fofocas locais, descobre receitas antigas de uma vendedora que insiste em explicar exatamente como preparar aquela berinjela específica e acaba levando para casa muito mais do que pretendia, simplesmente porque alguém foi gentil demais para recusar. Essa cultura de mercado está lentamente desaparecendo em muitas partes do mundo, mas na Moldávia ela permanece vibrante e essencial. Agora prepare-se porque o próximo fato é absolutamente bizarro. A Moldávia tem leis extremamente rigorosas sobre bebidas alcoólicas, mas ao mesmo tempo possui algumas das taxas mais altas de consumo per capita de álcool do mundo inteiro. É uma contradição monumental. O governo tenta regular, controlar, limitar, enquanto a população simplesmente ignora essas tentativas e continua sua relação histórica e cultural com bebidas fermentadas e destiladas. Não é incomum que famílias produzam seu próprio vinho caseiro, destilados artesanais e licores de frutas, mantendo tradições que antecedem qualquer regulamentação estatal moderna. Essas bebidas caseiras, chamadas genericamente de tuica quando destiladas ou vin de casa quando fermentadas, são motivo de orgulho familiar. Cada casa tem sua receita secreta, seu método particular, seu truque especial que supostamente faz seu produto superior a todos os outros. Visitantes são invariavelmente convidados a provar essas criações, e recusar pode ser considerado ofensivo. Histórias sobre avós que mantêm barris escondidos por décadas, sobre destilarias clandestinas em porões de aldeias remotas, sobre competições informais onde vizinhos comparam suas safras, tudo isso faz parte do folclore vivo moldavo. E tem um detalhe sobre os invernos moldavos que merece atenção. Quando o frio chega, e chega com força, a paisagem se transforma completamente. Temperaturas podem cair para 20 graus negativos ou menos, transformando o país em um reino de gelo e neve. Mas ao invés de hibernar, os moldavos abraçam o inverno com uma resiliência impressionante. Mercados continuam funcionando ao ar livre, crianças brincam em montes de neve que chegam até suas cinturas, e a vida social simplesmente se move para ambientes internos, aquecidos, onde o calor humano compensa o frio externo. Existe até uma tradição de banhos gelados em rios congelados durante celebrações religiosas específicas, uma prática que parece masoquista para observadores externos, mas que para os praticantes representa purificação espiritual e renovação. A língua moldava, ou romena, dependendo de com quem você está falando, carrega suas próprias peculiaridades fascinantes. Durante a era soviética, o governo impôs o alfabeto cirílico para escrever o que essencialmente era a língua romena, criando uma situação linguística absurda onde a mesma língua era escrita com 2 alfabetos diferentes dependendo de qual lado da fronteira você estava. Após a independência, a Moldávia retornou ao alfabeto latino, mas gerações inteiras cresceram lendo e escrevendo em cirílico, criando um fenômeno único onde pessoas mais velhas frequentemente escrevem em um alfabeto e leem em outro. Imagine ter que reaprender fundamentalmente como escrever sua própria língua materna na idade adulta. É como se brasileiros fossem subitamente forçados a escrever português em caracteres chineses por algumas décadas e depois tivessem que voltar ao alfabeto latino. E finalmente chegamos ao 15º fato, possivelmente o mais surpreendente de todos. A Moldávia está lentamente desaparecendo. Não estamos falando metaforicamente. A população do país está encolhendo a uma taxa alarmante devido à combinação de baixas taxas de natalidade e emigração em massa. Projeções demográficas sugerem que, se as tendências atuais continuarem, em algumas décadas, a população moldava pode ser reduzida pela metade. Aldeias inteiras já foram abandonadas, com casas vazias e campos não cultivados, testemunhando silenciosamente o êxodo populacional. É como assistir um país gradualmente se esvaziar, como água escorrendo lentamente por um ralo.
Escolas fecham por falta de alunos, serviços são descontinuados por falta de demanda, e comunidades que existiram por séculos simplesmente deixam de existir. Essa extinção demográfica lenta, mas constante, representa talvez o maior desafio existencial que a Moldávia enfrenta, mais assustador que qualquer crise econômica ou tensão geopolítica, porque ataca a própria continuidade da nação. Então aqui está a verdade nua e crua sobre a Moldávia. É um país de contradições impossíveis, um lugar onde o sublime e o trágico dançam eternamente entrelaçados, onde tradições milenares colidem com realidades brutais do século XXI, onde a beleza e a desesperança coexistem em cada esquina. É um país que a maioria das pessoas nunca visitará, que raramente aparece nas notícias internacionais, que permanece um mistério até para europeus que vivem a poucas horas de distância. Mas dentro desse anonimato existe uma riqueza de histórias, personagens, situações e fenômenos que desafiam qualquer narrativa simplista sobre o que significa ser uma nação no mundo contemporâneo. A Moldávia nos lembra que o mundo é muito mais complexo, estranho e fascinante do que geralmente imaginamos. Que pequenos países carregam grandes histórias, que a realidade frequentemente supera qualquer ficção que poderíamos inventar. E que vale a pena prestar atenção aos cantos esquecidos do mapa, porque é justamente ali que encontramos as histórias mais extraordinárias. Se você chegou até aqui e teve sua mente explodida com esses fatos surpreendentes, deixe um valeu demais nos comentários. Esse apoio e a ajuda financeira permitem que este canal continue trazendo histórias incríveis e revelações fascinantes sobre lugares e assuntos que ninguém mais está explorando. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento faz diferença real e ajuda o canal a ir ainda mais longe, descobrindo e revelando os segredos mais bem guardados do nosso planeta. E lembre-se, existem centenas de países, milhares de culturas, milhões de histórias esperando para serem contadas. E este canal está apenas começando essa jornada de descobertas. O mundo é infinitamente mais interessante do que você imagina, e cada vídeo é uma porta para realidades que vão desafiar tudo o que você pensava saber.